Fala, terráqueo! E aí, todo mundo tranquilo? Então, simbora para nossa parte 2, para nossa segunda parte da aula de fotossíntese. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, assiste. Ai, professor, eu não assisti a aula e agora? Calma, volta lá, volta na primeira aula para você entender todo o processo, porque lá na fase clara a gente gera alguns produtos que são utilizados na fase escura e você precisa entender como esses produtos foram gerados. Então, dito isso, simbora. Recapitulando rapidamente, a fase clara vai ocorrer numa região chamada de membrana tilacoide. E existe nessa membrana tilacoide algumas proteínas que vão auxiliar no transporte de elétrons. E essa primeira etapa, a etapa fotoquímica, também chamada de fase clara, é importante porque ela vai gerar moléculas de NADPH e ATP para serem utilizadas lá na fase escura. É interessante deixar aqui claro também que durante a fase clara, durante a fase fotoquímica, existe também a fotólise da água, que é o processo de quebra da molécula de água a partir da radiação solar, a partir da luz. E quando ocorre essa quebra da molécula de água, a etapa clara também consegue elétrons, prótons de hidrogênio e a gente vai ter como resíduo o gás oxigênio. Esse gás oxigênio que vai ser liberado para o ambiente e vai ser utilizado por nós durante a respiração celular. E eu quero deixar outra coisa clara também. Apesar da planta realizar a fotossíntese, ela também faz a respiração celular. Então, a planta faz a glicose, beleza, mas ela também deve quebrar a glicose para poder obter ATP. Ela produz ATP durante a etapa clara, durante a fase clara, mas é pouco ATP. E esse ATP vai ser utilizado na fase escura. Então, o que tu tem que saber de fase clara? Que ocorre no tilacoide, que é uma região dentro do cloroplasto. E ela depende da luz para que algumas reações possam ocorrer. O que a gente gera lá na fase clara? NADPH, ATP e a gente tem a fotólise da água. A partir daí, a gente vai ter a fase química, também chamada de fase escura, que vai ocorrer no estroma do cloroplasto. É aquela região que tem um líquido semigelatinoso. E é interessante também deixar claro que as duas fases, tanto a fase clara quanto a fase escura, ocorrem ao mesmo tempo, ocorrem com concomitância. Porque tem gente que acha que, como o nome é fase clara, ou etapa fotoquímica, ela só vai ocorrer durante o dia e a fase escura só vai ocorrer durante a noite. Mas não é assim. Enquanto tiver material disponível, a planta vai estar fazendo fotossíntese. Então, simbora, acompanha aqui comigo, não precisa ficar desesperado olhando isso aqui. Então, simbora. Essa fase escura, essa etapa escura também é chamada de ciclo de Calvin. Não é esse Calvin. Então, hoje a gente chama de Calvin-Benson, ciclo de Calvin-Benson. Isso porque inicialmente um pesquisador, um cientista chamado de Calvin, havia entendido os conceitos da etapa química. Mas um cara chamado de Benson também chegou à mesma conclusão. E a partir disso, começamos a chamar de ciclo de Calvin-Benson. Tem esse hífen porque eles não trabalharam juntos. Se eles tivessem trabalhado juntos, seria Calvin e Benson. Mas como eles não trabalharam juntos, então é Calvin-Benson. Então, esse processo vai ocorrer aqui dentro do estroma. É interessante que você saiba que ocorre no estroma. E eu vou ter a interação de moléculas de gás carbônico, de moléculas de NADPH e de moléculas de ATP para assim produzir a glicose, para assim produzir, na verdade, a matéria orgânica. Isso vai depender do que a planta precisa. Ela pode produzir glicose, ela pode produzir frutose, ela pode produzir amido. Isso vai depender do que ela necessita naquele momento. Então, não se assuste, aqui tem um ciclozinho bem tranquilo. O que eu quero que você entenda, a fotossíntese é um processo bem específico. Para ela ocorrer, tem que haver 6 moléculas de gás carbônico. Toda ela tem que... Para uma molécula de glicose ser formada, serão utilizadas 6 moléculas de gás carbônico. Então se liga aqui, lá dentro
do estroma, a gente tem essa moléculazinha aqui, ó, a RUBP, chamada também de ribulose 1,5-bifosfato. Por que 1,5-bifosfato? Se tu reparar, ela tem 5 carbonos, ó. Aí aqui no carbono 1 e no carbono 5, a gente tem uma molécula de fosfato ligada. Por isso que ela tem esse nome. Ribulose 1,5-bifosfato. Não precisa decorar esse nome. Só estou te apresentando a molécula. E lá no estroma, a gente vai ter 6 dessa molécula. E o que tem que acontecer? Essa molécula ela deve se juntar com o gás carbônico que está sendo absorvido, mas eles não conseguem se unir de forma isolada. Eles vão precisar de ajuda de uma outra enzima, que se chama rubisco, que eu vou até te falar que é a enzima que existe em maior abundância no nosso planeta. Então o rubisco vai unir esse RUBP com o gás carbônico. Se tu reparar também, a gente tem 6 moléculas com 5 carbonos. Se você se liga aí na matemática, se você é bom nos cálculos, você vai ver que 6 vezes 5 são 30. Então a gente tem 30 moléculas de gás carbônico, mais 6 moléculas de gás carbônico que vão ser absorvidas. Então a gente tem um total de 36 moléculas de carbono. Vão ocorrer alguns processos metabólicos, processos que não são listados ou mencionados aqui no ensino médio. Então, vai ocorrer a conversão. A gente tinha 6 moléculas com 5 carbonos, a gente soma mais 6 carbonos e a partir disso ocorre um desmembramento e a gente vai ter 12 moléculas com 3 carbonos. E essa molécula vai se chamar de PGA, não precisa decorar o nome, é a PGA. E se tu reparar, essa PGA tem um fosfato aderido. E ela, na verdade, vai precisar de outro fosfato. Então, vai entrar em jogo as moléculas de ATP que foram geradas lá na fase clara. Olha a importância. E a partir disso, 12 moléculas de ATP, cada uma molécula de ATP vai doar um fosfato para cada molécula de PGA. E a gente vai ter essa molécula aqui, ó, com 2 fosfatos. Vão ter um fosfato ligado no carbono 1 e um fosfato ligado no carbono 3. Depois disso, vão ocorrer alguns outros processos metabólicos e, adivinha, vão ser empregados o NADPH. O NADPH, na verdade, ele vai sequestrar 12 desses fosfatos. E quando ele sequestra 12 desses fosfatos, ele gera uma molécula nova, o PGAL, o fósforo gliceraldeído. Também não precisa decorar esse nome. E a partir desse fósforo gliceraldeído, pode ser formada a molécula de glicose. Agora te liga aqui, a gente tinha 12 moléculas de fósforo gliceraldeído. Dessas 12, 2 vão sair desse ciclo aqui. Vão sofrer alguns processos enzimáticos e a partir disso ocorre a formação de matéria orgânica, de glicose, de frutose. Pode formar também o amido. E olha só, eu tenho aqui 2 moléculas com 3 carbonos. Não sei se você se lembra, mas a glicose tem 6 carbonos. Se eu tenho 2 moléculas com 3, eu somo tudo e faço uma molécula com... Exatamente, 6 carbonos. Beleza. Então, a partir disso, a gente pode formar a glicose, a gente pode formar a matéria orgânica. Só que não para por aí, não acabou. A gente tinha 12 moléculas de fósforo gliceraldeído. Dessas 12, 2 saem desse ciclo para formar glicose. Se tu saca da matemática, sobram então 10. Sobraram 10, olha ela aqui, ó. A partir disso, vão ser empregadas 6 moléculas de ATP e dessas 6 moléculas de ATP, cada uma vai deixar um fosfato. Vão ocorrer alguns processos enzimáticos e vão formar novamente essa molécula chamada de RUBP para iniciar o ciclo e assim produzir mais glicose. Por isso que o nome é ciclo de Calvin-Benson. Esse ciclo ocorre o tempo todo. Enquanto a planta tiver disponibilidade de carbono, tiver ATP e NADP que foram produzidos lá na etapa clara, a fotossíntese não vai parar. Se tu reparar, eu tenho 10
moléculas com 3 carbonos. Vai ocorrer o que a gente chama de reciclagem. E a partir dessa reciclagem, eu vou gerar novamente 6 moléculas com 5 carbonos, totalizando 30 carbonos no total. Totalizando 30 carbonos no total, não é nada a ver. Então, tranquilo? Eu não quero que você decore esse processo. Eu quero que você apenas entenda. Entenda que para ocorrer a fotossíntese, a planta vai absorver carbono, na verdade 6 moléculas de carbono. Esse carbono vai ser convertido numa molécula chamada de PEGAL, o fosforogliceraldeído, e a partir do fosforogliceraldeído podem ser formadas as moléculas orgânicas, podem ser formadas tanto na glicose como a frutose. E isso vai ocorrer lá no estroma. Então, espero que você tenha gostado, compreendido, entendido essa videoaula. Lembrando que se você ficou com alguma dúvida, dá uma voltada no vídeo ou então vem para o nosso plantão de dúvidas. Já aproveito para desejar tudo de bom. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal do professor, ativa o sininho para você saber sempre quando eu postar alguma coisa. Um grande beijo e tchau.